Muito obrigada, Marta, querida. Bom dia a ti, a todos os nossos colegas e amigos que nos assistem nesse momento. Um agradecimento, também um reconhecimento especial ao CEAF, a toda essa equipe que vem diuturnamente nos trazendo excelentes atividades, levando a todos os cantos do Rio Grande, né? Essas capacitações, atividades das mais variadas, têm sido tão importante para nós. Ao mesmo tempo, eu cumprimento a Juliana, nossa coordenadora aqui do MP Labs, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que vem conosco trabalhando não só no desenvolvimento cada vez maior e mais, vamos dizer assim, pujante, né, da inovação conosco, mas também vem trabalhando pela capacitação de todos nós nesse sentido, nesse momento tão importante de transformação digital. E por fim, porque é o nosso hoje grande convidado, eu saúdo especialmente o Paulo Renato, agradecendo já a disponibilidade de estar conosco. Vejo aqui, já vou ler um currículo bastante extenso, né? E o Paulo Renato, então, vem nos trazer, doutora Marta, um pouco deste contexto que nós estamos agora cada vez mais inseridos. Aquilo que era distante de nós, que era o futuro, né? Chegou. E como nós podemos, então, observar o impacto social dessa inovação, né, esta mudança, e como o Ministério Público também está inserido neste momento de transformação digital dentro da nossa sociedade. Então, precisamos falar sobre isso, precisamos mudar o nosso mindset, né? Aquele trabalho que era antes físico, agora cada vez mais digital, mais online. Nós precisamos estar conectados. Então, de imediato, e agradecendo mais uma vez a oportunidade, parabenizando a todos os presentes pelo trabalho de cada um, eu gostaria de mencionar brevemente aqui o currículo do Paulo Renato Ardengue Rizardi, que é advogado, antropólogo, especialista em inovação no setor público, empreendedor, interessado em negócios, projetos e pessoas que geram impacto positivo e ajuda a criar pontes entre o público e o privado, entre o tradicional e a nova economia, entre o digital e o material. É advogado, tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, especialista em Ciências Penais pela PUC, também especialista em Sociologia e mestre em Ciências Sociais. Vive, segundo ele mesmo, a sua quarta encarnação profissional, porque é advogado, professor, antropólogo e agora empreendedor. Fundador da Wise Innovation, que tem por propósito ajudar as organizações nessa transição de modelos de gestão e modelos de negócio para uma nova era. Na esfera pública, tem por finalidade apoiar os governos e desenhar as estratégias de inovação e implementar projetos inovadores utilizando métodos ágeis. Por isso, ele foi diretor de inovação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, onde esteve diretamente envolvido com a concepção e aprovação do Fundo de Inovação e Tecnologia, que investirá nos próximos 20 milhões, ou nos próximos anos, perdão, 20 milhões em startups, também projetos inovadores, como o lançamento da primeira temporada de podcasts da Prefeitura de Porto Alegre. Também o desenvolvimento do projeto Mostra Cine Inovação, que impactou mais de 2.000 alunos de escolas privadas e públicas, fundou a Escola de Inovação da Prefeitura e é um dos articuladores do projeto Hands-On 4D, que propõe uma transformação urbana inovadora no quarto distrito, que nós estamos aí ouvindo também bastante, né? E a realização de hackathons para a busca de soluções inovadoras aos dilemas públicos. Atualmente, ele é membro ativo do Pacto Alegre, onde nós também participamos aqui pelas SubGs, né, assistindo, apoiando e principalmente compartilhando conhecimentos. Também é o cofundador do Cozinhe.me, startup na área de gastronomia, apaixonado pela educação, inovação e gastronomia. Portanto, um currículo bastante variado e nós estamos aqui agora curiosos e ansiosos para te ouvir. Passo de antemão, né, e desde já a palavra para a Juliana para que ela possa, então, fazer agora, conduzir os debates contigo. Bom dia ao nosso convidado, Paulo, a doutora, né, Caroline, né, pela honra da presença abrindo o nosso Lab Talk desse ano, de 2022, e a doutora Marta, né, por nos recepcionar aí sempre no CIAF, né, então, que é um evento sediado pelo CIAF. E, Paulo, convido a ti, então, a começar a palestra, né, e contar um pouquinho sobre a tua experiência sobre inovação e a relação disso com o impacto social. Bom, gente, primeiro, bom dia. Eu quero falar da minha satisfação de estar aqui compartilhando com vocês algumas experiências, né? Experiências das quais eu aprendi muito, tirei muitas lições, muita aprendizagem.
E eu fico muito, mas muito feliz de estar falando para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, que indiscutivelmente vem levantando essa bandeira da inovação há um bom tempo, né, Juliana? A gente já se conhece aí há um bom tempo e eu sou testemunha do quanto o Ministério Público vem buscando esses processos de inovação, vem buscando se reinventar, vem buscando a transformação digital e investindo em espaços como esses, né, nos quais a gente reflete sobre o nosso trabalho e nos quais a gente precisa, de alguma forma, a todo momento estar repensando, né, quais os procedimentos, quais os processos, né, das organizações públicas. Então, assim, logo que a Juliana me convidou e o fato de eu ser formado em Direito, né, foi o que eu falei para ela, isso não é um convite, é uma convocação, né? Eu tenho como propósito ajudar também as instituições públicas e as instituições jurídicas, digamos assim, para que elas, de alguma forma, se tornem mais efetivas, de alguma forma, elas se tornem mais ágeis, né? E eu acredito que o Ministério Público vem puxando aí essa digamos, vem quebrando essa barreira, né, que muitas vezes a gente tem na cabeça de que o direito, a justiça, não tem espaço para inovação. Pelo contrário, né, a justiça tem que acompanhar os códigos dos tempos de hoje e, pelo contrário, ela tem que, o quanto antes, se inserir nesse contexto de transformação. Então, eu queria primeiro assim, agradecer muito o convite ou a convocação. Eu estarei sempre presente, sempre que vocês precisarem e julgarem que é importante a minha participação, eu estarei sempre presente. Está no meu DNA e está na minha missão como advogado inovador participar de fóruns como esse. Então, gente, deixa eu me apresentar antes de mais nada, né? Eu sou advogado de formação, como eu falei, como a doutora Carolina mencionou, né? Tenho especialização em sociologia, tenho uma carreira acadêmica, dou aula hoje na PUC e na Unicinos, nas disciplinas de gestão da inovação. Mas, antes de mais nada, eu sou um empreendedor, né? Eu trabalhei durante 14 anos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né? Eu costumo brincar, eu me exonerei mais de 4 vezes, porque chegava um momento que eu não aguentava mais a burocracia, os limites que eram impostos para a atuação de um advogado numa secretaria de educação, por exemplo. E toda vez que eu me exonerava, eu ia para um espaço em que eu tinha mais liberdade e que eu podia criar mais, né? E isso acabou, depois de um tempo, me fazendo entender e descobrir que eu era um empreendedor dentro da área pública. Parece antagonista, né? Parece que são coisas impossíveis de acontecer, mas na verdade não são, né? Porque o empreendedorismo, o sentido da palavra empreendedorismo vai muito além de abrir um negócio, né? A gente confunde um pouco as coisas. E eu acredito que o empreendedorismo é muito mais um comportamento, é estar inquieto com as coisas, né? É buscar sempre o melhor. E isso foi o que aconteceu e que acabou me destacando durante um período, né? E eu fechei meu ciclo no setor público no ano passado, no começo, na verdade, em 2020, né? E desde 2020 eu venho ajudando e, de alguma forma, contribuindo com organizações públicas para esse processo de reinvenção, para esse processo de transformação. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje não tem a ver com livros que eu li, não é, digamos assim, teoria, é muita prática. E foi o que me diferenciou durante esse período e o que me levou a assumir a inovação, né? E eu acabei assumindo a diretoria de inovação e entregando uma secretaria de inovação. Tamanha a importância que o trabalho foi sendo desenvolvido e tamanha a importância do processo de inovação numa organização complexa como a prefeitura. Então, gente, eu queria começar falando sobre o porquê inovar, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre plataformas tecnológicas, a gente confunde inovação com tecnologia, né? E eu acho que tecnologia é ferramenta para a gente buscar inovar, mas não necessariamente a inovação esteja ligada à tecnologia, né? E eu queria começar falando sobre o porquê. E falar do porquê sem a gente contextualizar a urgência desse porquê não faz sentido. Então, vocês perceberam aí, né, durante a pandemia, que nós fomos desafiados a
pensar de uma maneira diferente, a trabalhar de uma maneira diferente, a se alimentar de uma maneira diferente, né? Nunca a humanidade, assim, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, foi tão desafiada a repensar várias dimensões da nossa vida. E eu gosto muito aqui de destacar, né, a telemedicina vinha sendo discutida há 10 anos na Câmara dos Deputados. E ela teve que ser regulamentada em 3 meses durante a pandemia. Então, assim, eu acho que é um exemplo clássico do quanto a gente discute, debate, e quanto a gente, as nossas instituições, elas não estão programadas para fazer testes, para colocar a mão na massa, para, de fato, colocar em prática algo que era óbvio que era urgente. Hoje, a gente vê, né, a telemedicina é uma realidade, o trabalho remoto é uma realidade. Eu estou aqui conversando com vocês através de uma plataforma de ensino à distância, enfim, que possibilita eu estar na minha casa agora, estar falando com vocês, e vocês trabalhando ou do Ministério Público, ou em home office, etc. Poxa, por que as organizações públicas já não estavam pensando nesse ambiente? A gente sabia que a transformação digital estava acontecendo, mas vamos dizer que a gente estava empurrando com a barriga isso, né? E por que a gente estava empurrando com a barriga? Porque tem um monte de coisa mais importante para fazer. Tem o processo que tem que resolver, né? Tem as partes que a gente tem que ouvir, tem a correria do dia a dia. Mas por que a gente não coloca isso como uma estratégia de transformação das nossas organizações? Teve que chegar uma pandemia para nos mostrar isso. E ok, eu acho que agora é um aprendizado e a gente precisa muito entender que depois da pandemia nada mais vai ser igual. Eu não gosto da palavra novo normal, porque eu acho que a gente não estava vivendo normal, né? Mas eu diria que a gente vai viver um novo mundo, no qual os cidadãos vão exigir cada vez mais serviços públicos ágeis, vão exigir cada vez mais educação de qualidade, e a gente tem aqui um grande desafio sobre o futuro do trabalho, porque depois, quando a gente for trabalhar as revoluções que vão nos impactar, a gente vai viver um momento de menos empregos e mais oportunidades para empreender. A gente vai ver aí viver um grande momento de evolução tecnológica, automação. Algumas profissões provavelmente vão sumir, outras vão se transformar radicalmente. Então, de que maneira a gente consegue acompanhar essas mudanças e, de fato, se inserir nelas, né? A gente vai cada vez mais, e nunca se falou tanto em saúde e qualidade de vida. A gente vai ter que repensar os meios de mobilidade, né? A gente está vendo na China teste com drones, a gente está vendo o trabalho, o home office impactando diretamente nas questões de mobilidade, né? Acho que em São Paulo, assim, a gente vê muito isso, né? As pessoas paravam muito tempo, ficavam muito tempo no trânsito, paradas, Porto Alegre também, e depois descobriram que pode trabalhar de casa. E era tão óbvio, né? Era só ter ferramentas e um modelo mental para a gente alimentar isso. E como isso tudo está impactando na mobilidade, na geração e atração de talentos, né? Então, as cidades vão ter que se desenvolver e desenvolver estratégia para isso, e as organizações também. Cada vez mais a gente vai ter que buscar um perfil criativo, que se adapta a transformações, né? E uma organização como o Ministério Público, que é cheia de propósito, que, né, de fato são os olhos da sociedade, como que a gente faz para trazer talentos, para de alguma forma trazer inovação, pessoas que querem inovar, segurança, né, que é algo que certamente permeia muito aí as atribuições do Ministério Público, como que a gente vai se movimentar em direção a isso, a sustentabilidade e a utilização de tecnologia para melhorar a vida dos cidadãos. Então, a gente vive um momento de uma grande transformação, né? Que o digital, na verdade, é uma ferramenta, mas que a gente precisa muito de uma mudança de modelo mental, de começar a projetar as organizações do futuro no presente. Como que a gente faz isso? E aí, num contexto, então, quis contextualizar a questão do Covid, de que nada mais vai ser como antes, e que a gente vai ter no outro lado da mesa um cidadão muito mais exigente, e nós mesmos seremos muito mais exigentes com o nosso trabalho. Eu brincava, né, numa das palestras que eu estava dando esses dias no município de Caxias, de que a gente pedia comida pelo celular,
a gente utilizava Facebook, Instagram, etc., mas quando a gente entrava na prefeitura era como se a gente atravessasse um portal do tempo, né? Aí, depois de utilizar essas ferramentas digitais, a gente aceitava com muita tranquilidade os processos de papel, os processos, as inúmeras, a burocracia, esse modelo hierárquico, esse modelo que já não é mais compatível com os dias de hoje. Então, me parece que vem aí uma nova mentalidade para o setor público que não vai mais aceitar isso. E o que vocês estão fazendo agora aqui com o Lebes, com o Hackathon que foi realizado pelo Ministério Público na Fábrica do Futuro e outras tantas atividades que eu vejo a Juliana compartilhar, etc., já é essa incomodação, né? Já é o porquê que o serviço público tem que funcionar num ritmo e as empresas têm que funcionar num outro. Por que a gente precisa ser analógico? Por que precisa passar por várias instâncias para a gente tomar uma decisão que é óbvia de transformação? Então, eu queria destacar que depois do Covid nada mais vai ser igual e que a gente vai ter aí 4 grandes revoluções que foram aceleradas pelo Covid e que a gente vai precisar ficar de olho. Uma delas é essa revolução digital da comunicação instantânea, desse movimento de redes, né, que talvez era a que a gente mais discutia antes da pandemia e dessa revolução, e que cada vez se acentua mais, né? Então a gente vê aí hoje, por exemplo, uma polarização na política, porque cada um tem um megafone, hoje todo mundo tem a sua opinião, né? Cada um emite a sua opinião e recebe a opinião do outro. E isso tende a se acentuar. A revolução tecnológica, né? Então a gente vai aí, através da entrada do 5G, ter uma grande revolução de tecnologia, então uma sociedade que vai ser monitorada por sensores, internet das coisas, né, IoT, blockchain, né, muita gente aí escrevendo e estudando sobre o fim dos cartórios em razão do blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, né? Hoje as empresas utilizam muito da inteligência artificial para te vender até o que tu não precisa, né? Eu brinco com a minha esposa que a Amazon me conhece melhor do que ela, e melhor do que eu mesmo, né? Porque ela me oferece as coisas, às vezes, que nem eu sabia que eu queria. Então, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso vai nos impactar drasticamente. A revolução dos dados, né? Então, não se admitirá mais que organizações públicas tomem decisões por intuição. A gente vai ter uma série de dados que vai nos permitir, em tempo real, tomar decisões. Por exemplo, na segurança pública, né, a gente vai conseguir entender e já consegue entender, mas utiliza muito pouco desse artifício, quais são as regiões mais violentas, por que elas são mais violentas, quais as escolas, por exemplo, que tem mais evasão, por que tem mais evasão naquela escola, por que os alunos aprendem mais matemática do que português naquela escola, porque o professor é bom, porque, né, enfim, tem tantas possibilidades da gente trazer essa revolução dos dados para poder contribuir com a eficiência da nossa organização, e a revolução da sustentabilidade, né, em todas as suas dimensões. Acho que o Covid foi um tapa na cara, assim, né, do como a gente se relacionava com as pessoas e de como a gente se relacionava com o nosso planeta. Então, essa revolução, ela ocupa aí um papel central em todas as nossas ações, e me parece que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU voltaram com muita força. Então, contextualizando o Covid, contextualizando essas 4 revoluções que vão ser impulsionadas, como que a gente vai fazer para repensar as organizações públicas? E aí eu gostaria de fazer algumas analogias aqui sobre modelos organizacionais e perguntar para vocês se a gente está mais no modelo táxi ou no modelo Uber. E aí depois a gente vai chegar a uma conclusão do porquê esses modelos são tão diferentes. Eu sou da época que tinha que ficar com o dedo erguido esperando um táxi durante horas numa esquina, né? E também sou da época que recebeu o Uber como uma grande novidade, né? Como uma grande inovação. E o que eu queria trazer aqui para a gente abordar, né? O modelo de táxi, ele era um modelo que não pensava em momento nenhum no usuário. Eu sou de Palmeira das Missões. Toda vez que eu voltava da minha cidade, quando eu começava a chegar em Porto Alegre, já me dava um frio na espinha, assim,
porque eu sabia que eu ia ter que pegar um táxi, e como a minha mãe morava no Moinhos de Vento, e a rodoviária era muito perto do destino, eu já sabia que o taxista ia me dar um xingão, assim, né? Ia ficar muito bravo comigo, porque ele ficou numa fila durante a noite toda, e aí pegou uma corrida muito rápida, né, de fazer, e acabou não ganhando o dinheiro dele. Então eu já sentia isso. E quantas vezes eu peguei táxi com cheiro de cigarro, né, taxista bêbado, né, taxista que estava assim, pouco se importando com o meu conforto. Logo que entrou o Uber, era engraçado, né? Agora já mudou bastante, mas era engraçado que tu entrava, tinha um ar-condicionado, tinha balinha, tinha água, ele te perguntava qual o som, qual a música que tu gostaria de ouvir, tu conseguia chamar ele através do aplicativo, tu conseguia avaliar o motorista, tu conseguia saber exatamente... Acabou aquela história do taxista ficar dando volta contigo sem tu saberes para onde tu vai, né? Então tu conseguia monitorar a tua corrida. Então eram modelos muito diferentes. E o que tinha de diferença aqui é que o usuário estava no centro do processo. Enquanto no táxi o que importava era o taxista, no Uber o que importava era o usuário do serviço. E aquilo foi discrepante, né? Foi muita diferença entre esses dois modelos. Como também tem muita diferença no modelo da livraria e da Amazon. É que eu consigo comprar na Amazon, e eu sou apaixonado por livrarias, tá? Então, assim, eu consigo comprar na Amazon tudo que eu quero, rapidamente, por um preço menor, chega na minha casa com 2, 3 dias, e que, segundo o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, o dono da Amazon, o inventor da Amazon, ele vai conseguir, em 3 anos, entregar no mesmo dia tudo que tu está comprando, enquanto que na livraria tu fica lá um tempo, algumas livrarias não têm um atendimento, né? E qual é a diferença nisso tudo? É a utilização de tecnologia e colocar o usuário no centro desse processo. Magalu e lojas de rua, né? Qual a grande diferença nisso tudo, né? Tá tudo ao meu acesso, na palma da minha mão, com um preço que eu posso comparar. O Airbnb e a imobiliária, né? E o modelo Netflix e locadora de vídeo, né? Então, são todas organizações que utilizam um modelo mental diferente, e que esse modelo mental passa por colocar o usuário no centro do processo, ou seja, colocar o cidadão que a gente atende no centro desse processo, ou as partes, no caso do Ministério Público. E aqui eu queria destacar que durante muito tempo eu fiz inúmeras reuniões na Secretaria Municipal de Educação, na qual eu trabalhei, e que a gente falava sobre tudo, menos sobre o aluno. A gente falava sobre a obra, sobre o muro que está caindo, sobre o salário do professor, sobre inúmeras situações, mas a gente não falava sobre o aluno, sobre o nosso usuário. Então, o que a gente pode aprender com essa colisão entre modelos organizacionais, entre táxi e Uber, entre locadora de vídeo e Netflix, entre Amazon e livraria de rua? É que tem um foco no usuário, tem a utilização de tecnologia para, de alguma forma, tornar uma experiência de compra ou uma experiência de utilização desse serviço muito melhor. Tem uma lógica de começar pequeno e crescer na medida que testa a solução, de criar MVPs, de utilizar metodologias de linha startup, metodologias inovadoras. O pensamento digital, né, que muitas vezes desmaterializa, né, a nossa forma de pensar, e a formação de times que trabalham com objetivos claros, com um propósito claro, e com metodologias que permitem que todo o time acompanhe o trabalho um do outro. Mas tá, falamos sobre o porquê, agora vamos falar um pouco mais sobre o como. E eu vejo estratégias para uma organização complexa como a Prefeitura, como o Ministério Público, que elas podem utilizar. A primeira delas é fomentar o surgimento de projetos inovadores internos. Analisando o hackathon que vocês realizaram, me parece que vocês estão no caminho de fomentar esses projetos inovadores, e a gente conversava aqui numa sala auxiliar, e o pessoal estava me relatando que tem aí os podcasts que
que estão acontecendo, tem projetos inovadores acontecendo. Então, a organização tem que fomentar esses projetos inovadores internos. Com projetos inovadores internos que deram certo, que de fato têm resultados, que comprovam o impacto daquele projeto, alguns deles podem se tornar spin-offs, que são células de inovação dentro dessa grande organização que possuem uma certa autonomia e que possuem chances maiores de atuar num modelo semelhante àqueles que eu acabei de relatar. Se a gente começar a querer transformar o Ministério Público todo de uma vez só, certamente vai dar uma pane na máquina, porque tem muitas resoluções, leis, orçamento e muitas complexidades envolvidas nesse jogo. Mas se a gente conseguir, de alguma forma, né, criar uma spin-off que tenha autonomia, que tenha liderança, que tenha um time enxuto, né, e me parece que a escola está caminhando nessa direção, a chance de alcançar um impacto maior e uma continuidade para esse serviço é maior. Aproximar e contratar startups ou empresas inovadoras. Hoje a gente tem uma série de law-techs, de empresas que trabalham toda a digitalização desse processo jurídico, né? Startups que trabalham bem-estar, saúde mental, que trabalham uma série de itens importantes para uma organização que devem se aproximar do Ministério Público, de organizações como o Ministério Público, e através do novo marco legal das startups, a gente consegue agora contratá-las, que era um grande dilema há menos de um ano e meio atrás, era como contratar essas empresas de base tecnológica, e agora tem um processo licitatório especial para isso. Formar líderes inovadores, né, que eu acredito que vocês estejam desenvolvendo, e eu acredito que isso seja aqui já o reflexo dessa busca de formar lideranças inovadoras, e fomentar o surgimento da cultura de inovação, né, o alimentar essa cultura de fato, incentivar processos inovadores dentro do Ministério Público. E aí eu tenho alguns exemplos de como fazer, e foram exemplos todos pelos quais eu passei. Então, quando eu falei lá no início, eu não estou trazendo teoria, eu estou trazendo prática, é porque, de fato, eu naveguei nesse oceano, né, antes mesmo do marco legal das startups, como diretor de parcerias e inovação da Secretaria Municipal de Educação, eu fiz a primeira aproximação de edtechs, né, de startups que trabalham com a educação, com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E foi um processo de muita aprendizagem, né? A gente conseguiu lá resultados expressivos. Até hoje o Elefante Letrado, que é uma plataforma, é uma edtech de leitura digital, continua rodando na Secretaria de Educação. Google for Education, a gente implantou lá em 2017, quando estourou a pandemia, foi a grande ferramenta de ensino remoto. Né? A Khan Academy, que é uma plataforma para ensinar os alunos a aprender matemática. Dragon Learning também tem uma lógica de raciocínio lógico, etc. Cortex é uma plataforma de sistema de análise de dados para a Secretaria de Educação. Então, todo esse processo que foi desenvolvido, hoje a gente tem 4 laboratórios Maker implantados nas escolas públicas municipais que ensinam a molecada a pilotar drone, impressora 3D, fazer programação, desenvolver aplicativos, né? Então, tudo isso nasce dessa ideia de aproximar com startups, de desenvolver projetos inovadores internos. O Start Health, né, que foi um chamamento público para health techs, ajudar a prefeitura no combate ao Covid. Projetos inovadores, então, né, eu tenho assim, a alegria de ter participado de mais de 30 projetos de altíssimo impacto na prefeitura. Então, o Poa Hub foi o primeiro coworking público do Brasil, né, que acabou se tornando uma spin-off, porque ele tomou tamanha proporção, né, mais de 100 empresas inovadoras passaram pelo coworking público, que ele tinha uma gestão praticamente autônoma da minha diretoria, que depois se tornou Secretaria de Inovação, né? Então, por lá passaram mais de 100 empresas. A Escola de Inovação, né? Logo que a gente fundou a Escola de Inovação na prefeitura, eu lembro de um servidor me dizer, cara, esquece inovação no setor público, o servidor não quer saber de inovação.
quer saber de estabilidade, etc., aquele pré-conceito, né? A gente lançou o curso em menos de 24 horas, tinham 220 servidores inscritos. O curso deu tão certo que o atual secretário da Fazenda do município foi um dos destaques do curso e conseguiu implantar uma metodologia e trazer uma ferramenta inovadora que hoje possibilita, por exemplo, que o cidadão possa negociar IPTU, ITBI, pelo WhatsApp. Parece simples, mas para uma organização como a prefeitura, que tu tinha que entrar num site para encontrar o boleto, ou tu tinha que ir até a prefeitura para poder negociar, e tinham 20 servidores para atender a população, para negociar, é uma mudança radical de pensamento digital para um pensamento analógico. As charter schools, né? Então a gente implantou a primeira escola pública com gestão privada, né? A Lumiar pública. O curso Zina, que eu vi aqui que o meu colega Luiz Felipe foi meu colega na Perestroika, vários e vários cursos, enfim. Um curso que a gente fez de formação de professores dentro da usina do gasômetro, de 30 professores que participaram, 28 concluíram o curso, e 10 protótipos, 10 projetos inovadores foram testados nas escolas. Os hackathons, né, que vocês já têm a experiência de ter feito o primeiro, a gente fez uma série de hackathons, né, que são projetos inovadores. Esse aqui foi marcante, né, que foi uma integração de sistemas que possibilita que os empreendedores abram em 10 minutos uma empresa, né, de média complexidade. Aqui né, os hackathons todos que aconteceram, esse com a Agibank, com o Sicredi, e aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa, que às vezes a gente se coloca limitações. A gente, eu estou querendo dizer, os servidores públicos, quem está trabalhando diretamente no Ministério Público, ou nas prefeituras, ou governo do Estado, que são as limitações orçamentárias. A gente acostumou pensar que, bom, eu só faço o que tem orçamento. Todos esses projetos foram feitos com 0 orçamento de recurso público. Foram feitos com parceiros, né, que depois acaba originando o Pacto Alegre, do qual o Ministério Público faz parte. Porque bons projetos é tudo que a sociedade quer. Então, um projeto que tem impacto na educação, um projeto que tem impacto no meio ambiente, que tem impacto, de fato, na vida das pessoas, é muito mais fácil a gente conseguir parceiros. Os podcasts, né, a gente começou os podcasts lá em 2019 e ele acabou se tornando uma spin-off também, né, que acabou sendo um braço do secretário de comunicação. A inovação no cinema, né? Então esse é um projeto que é clássico assim do ponto de vista do orçamento, né? E aqui eu trago uma reflexão sobre o quanto a gente deve observar as oportunidades que nós temos, né, nessas organizações como o Ministério Público. Esse projeto aqui, né, Porto Alegre tem o Capitólio, que é a Prefeitura de Porto Alegre tem o Capitólio, que é um dos cinemas de rua que ainda sobrevive a esses novos tempos, né? Cinema de rua incrível, maravilhoso, e que tinha uma ociosidade. Ninguém utilizava ele pela manhã e algumas tardes também ele não era utilizado. Era um recurso disponível. Nós tínhamos um desafio que era levar a inovação para as escolas, né? Trazer esse debate da inovação das escolas. E nós tínhamos mais de 15 filmes que estavam disponíveis para a gente passar, né? Eram filmes de código aberto, que a gente poderia passar sem ter que pagar direitos autorais, 15 filmes que trabalhavam em inovação e que estavam totalmente disponíveis na rede. Então a gente fez a curadoria desses filmes, a gente acertou com o Capitólio que todas as manhãs os alunos iriam frequentar uma experiência inovadora de cinema, e aqueles empreendedores que gravaram o podcast na primeira temporada, que também trabalhavam no coworking, no Poa Hub, eles faziam sessões comentadas sobre os filmes de inovação. Mas o que eu acho que é interessante desse exemplo, né, é que quando começamos a elaborar o projeto e consultar as inúmeras instâncias da prefeitura, em algum momento alguém disse, não vai ter como executar esse projeto porque não tem transporte público para os alunos, a licitação está trancada por uma empresa, né, judicializou a licitação e não tem como contratar
empresas de ônibus. Pô, como não tem, né? Peguei o projeto, apresentei para Ouro e Prata e para Planalto. E eles viabilizaram o transporte de mais de 2.500 alunos que viveram uma experiência inovadora, né, de ter contato com o conteúdo de inovação, depois de ter contato com empreendedores que inovam no seu dia a dia. E era um projeto que, se não existe um comportamento empreendedor e uma inquietude, provavelmente não teria acontecido, em razão dos limites, da lei, do orçamento e por aí vai. O Fundo de Inovação, né, que passei o bastão aí para o meu sucessor, para o secretário de Inovação atual, com 20 milhões de reais para acelerar até 400 startups em 5 anos. Mas tudo isso, gente, não acontece se a gente não correr risco, né? E aí, quando se fala de cultura da inovação, poder, de alguma forma, trabalhar melhor esse termo, né, sobre o risco. Não correr risco é aceitar as coisas como elas estão. E eu sei que eu corri risco durante muito tempo na administração pública, mas foi o período no qual eu mais me senti útil. Ter medo faz parte desse processo, porque a gente tem aí uma série de implicações para quem trabalha no serviço público, né? E aí a organização precisa contribuir para que o erro seja trabalhado de uma maneira diferente dentro do setor público. O erro de boa-fé, obviamente. O erro faz parte da transformação, ele faz parte da inovação. E o erro, muitas vezes, é uma excelente oportunidade de aprendizagem. Então, errar em alguns projetos é mais do que natural. A grande diferença é tu errar e conseguir acertar, corrigir rapidamente. E para isso é fundamental que a gente tenha essa vontade, essa intenção, né, essa atitude, que é como começa de fato a transformação das organizações públicas, e que a gente seja mais aberto ao erro, ao risco, porque inovar é risco e provavelmente nós teremos erro. E as dicas que eu tenho de como começar essa transformação é começar pelo problema. Entender esse problema, mergulhar nesse problema, né? De alguma forma estruturar, sei lá, entrevistas com os usuários que vivem esse problema, tentar compreender de fato a dor que esse problema gera. Depois, uma análise de todas as soluções que nós temos disponíveis, de outras organizações que viveram por esse problema e enfrentaram. Então, um processo muito forte de benchmarking. Eu tenho o problema e eu quero buscar uma solução diferente. Desenhar a missão, né? Então, poxa, detectei o problema, analisei tudo que acontece no mundo, ou várias coisas que acontecem diferentes no mundo, o que eu vou colocar como um objetivo central desse projeto inovador? Formar um time multidisciplinar, com poderes diferentes, pessoas que possam compartilhar dessa missão, que possam compartilhar desse objetivo em comum e que estejam disponíveis e dispostas a enfrentar esse problema. Analisar ferramentas. Quais as ferramentas que eu tenho disponíveis para poder, de alguma forma, ter um pensamento diferente? E aqui eu trago muito a lógica de, a todo momento, trabalhar com esses projetos inovadores, exercitando o pensamento digital, exercitando esse pensamento de Lean Startup, começa pequeno, testa, erra, corrige e depois amplia a solução. Então, metodologias e plataformas diferentes. A utilização do mapa da empatia para entender exatamente o que o nosso usuário pensa, sente, vê, escuta, fala e faz, quais são as dores e os ganhos de uma solução inovadora e diferente. Trabalhar com canvas da proposta de valor, né? Então, de alguma forma, tentar desenvolver um serviço inovador, um produto inovador, um projeto inovador que leve em consideração as dores desse usuário, sejam eles servidores, sejam eles as partes, sejam eles cidadão. O Canvas de projeto, né, as metodologias todas do Canvas Business Model para poder compreender o impacto desse projeto. Trabalhar com mapa de rotas, né?
Então, estruturar, né? Eu gosto muito do design by doing, né? De ir planejando e fazendo, né? Dividir em fases os projetos complexos, ter um dono de um produto, né? Ter o dono do projeto e ter um facilitador que vai ajudando a de fato, que o time todo compreenda como esse projeto inovador está se desenvolvendo, criar um protótipo, começar pequeno e ir crescendo aos poucos, depois de validada a solução, trabalhar com metodologias, né, como Scrum, metodologias ágeis, como Kanban, né, trazer isso para a realidade, para o dia a dia da nossa organização, trabalhar com plataformas, né, que nos permitem, que não é o WhatsApp, né, que nos permitem anexar documentos, nos permitem ter, né, de alguma forma, que todo mundo consiga acompanhar o trabalho um do outro, utilizar a tecnologia a nosso favor, então Slack, Trello, e por aí vai. Né? Tantas plataformas que a gente tem disponível. E tudo isso para dizer para vocês, gente, que a transformação não tem a ver com tecnologia. Ela tem a ver com uma nova maneira de pensar. A tecnologia, como eu falei no início, ela é ferramenta. É o nosso modelo mental que vai definir, a nossa atitude que vai definir se de fato o Ministério Público vai se consolidar como uma organização inovadora. E ele precisa se consolidar como uma organização inovadora. Então, essa transformação para essa era digital, ela exige uma reformulação da nossa estratégia como organização. E planejar novas parcerias, novos contratos, novas possibilidades de compras inovadoras para reinventar a organização pública é fundamental. E a gente percebe inúmeros movimentos, eu tenho circulado aí por prefeituras, por grandes organizações, e eu tenho percebido uma vontade imensa de utilizar novos mecanismos, né, de utilizar essa análise de dados, essa revolução tecnológica a nosso favor, a favor do setor público. E isso tudo depende da atitude e do desenvolvimento dessa estratégia de organização. Então, trabalhar com OKRs, né, com objetivos e resultados-chave. Eu, honestamente, acho que a gente tem que abandonar esse planejamento estratégico da década de 2000, aí, que botava lá um planejamento de 10 anos, missão, visão, valores, que tudo aquilo ficava na parede e a gente exercitava muito pouco. Então, é ter algumas metodologias de desenvolvimento estratégico que sejam mais compatíveis com os dias atuais, se programar por trimestre, organizar metas bem claras para toda a organização, resultados chaves bem claros para toda a organização. Eu acho que isso é fundamental e a todo momento estar revisitando ele. Então, gente, era um pouco isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, resumindo, o conteúdo, a gente vive um momento em que as transformações vão acontecer e devem acontecer e que vão ser aceleradas pelo Covid. Existem 4 grandes revoluções que já estão sendo aceleradas e a gente não pode negligenciá-las, né, que são essas revoluções da tecnologia, da comunicação, da sustentabilidade e dos dados. A gente tem formas de buscar inovação, e eu trago aqui 5 opções, provavelmente existam outras, mas é o que eu tenho enxergado por onde eu tenho andado: formar líderes inovadores, fomentar a cultura de inovação, fomentar projetos inovadores, alimentar o surgimento de células de inovação, como é esse grande trabalho, né, do LEB, do Ministério Público, e aproximar de startups. E depois, gente, é atitude, é vontade de mudar, é correr risco, é passar o fiozinho na barriga e, de fato, saber que o que a gente está fazendo é, de fato, buscar o impacto na vida das pessoas, que é o que mais importa para a gente. Quando a gente faz a escolha de servir ao público, a gente serve as pessoas. E o que a gente quer a todo momento, e deve querer a todo momento, e deve refletir a todo momento, é como fazer o nosso trabalho de uma maneira melhor. Então, é essa mensagem que eu queria trazer. Muito obrigado, Juliana, pelo convite. O Ministério Público, parabéns. Eu tenho muito orgulho de instituições públicas gaúchas que vêm aí, de alguma forma, buscando essa reflexão e essa transformação. Obrigado, gente. Muito obrigada, Paulo. Acho que agora vamos fazer umas perguntas aí, né, para dar uma instigada no debate. Doutora Caroline, tem alguma pergunta aí para o
Sim. nosso palestrante. Parabéns, Paulo, pela fala, bastante entusiasmada, empolgada e muito verdadeira em todas as pontuações que fizeste, né? E eu fiquei bastante, na verdade, curiosa, até porque nós aqui também, dentro desse universo do trabalho público, do serviço público, como foi o teu trabalho junto à prefeitura, né? Porque nós sabemos que essa transformação, ela não é tão fácil, né? Nós temos aí, com certeza, muita gente, é um público heterogêneo trabalhando no serviço público, né? Como é que foi essa formação de uma equipe que passou a ser uma secretaria de inovação? Eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho dessa experiência, certo? Se for possível, claro. Perfeito, doutora, uma excelente provocação, né? Quando eu entrei na diretoria de inovação, que depois se transformou em secretaria, eu recebi um time pronto. Tá? Eu não tinha os talentos que eu imaginava que eu poderia ter, né? Mas isso é muito comum no setor público, né? A gente recebe ali aquele time pronto e o que eu busquei fazer num primeiro momento, né? Foi entender quais eram os talentos que eu tinha. Né? E eu tinha, muito engraçado, assim, porque eu tinha na minha equipe um comunicador de mão cheia, que era o Davis, né? Que trabalhava há 10 anos no setor público e tal. E aí ele chegou para mim e me disse assim, Paulo, tá picando a gente fazer um podcast. Eu queria muito fazer um podcast e nunca ninguém me dá ouvidos. E a prefeitura tem um estúdio pronto, inativo, que ninguém utiliza. E aí eu acho que tem aí um grande segredo, que é saber escutar a tua equipe. Né? Muitas vezes a tua equipe está ali falando que, né, tem oportunidades e tal, e a gente está tão envolvido na operação, no dia a dia, que a gente acaba não escutando. E aí escutei o Davis, fui até o estúdio, a gente lançou a primeira temporada de podcasts de instituições públicas no Rio Grande do Sul, assim, lá em 2019, quando pouco se falava de podcasts, em razão do Davis. Né? E aí, vendo essa equipe, analisando esse time, vendo o que a gente poderia, de fato, extrair com esses superpoderes que já estavam montados, teve uma outra estratégia que eu acredito seja fundamental, que foi uma análise sistêmica, né? Ou seja, no momento que tu consegue compreender que tanto na inovação, quanto na justiça, quanto na educação, tu faz parte de um ecossistema, que existem várias outras organizações que comungam de um objetivo semelhante, que é melhorar a vida das pessoas na cidade, mas que muitas vezes vão atuando de maneira dispersa. Cada um vai fazendo o seu papel em algum lugar. E aí, com a construção de uma visão de futuro, e foi o que nós fizemos no Pacto Alegre, nós conseguimos, por exemplo, conectar mais de 90 instituições e criar uma visão em comum, que mesmo que essas instituições tenham diferenças, a gente conseguiu colocar essas instituições para sentar na mesma mesa e co-criar o futuro da cidade. Então, acho que tem um outro grande aprendizado de que o Ministério Público não é uma ilha, não deve ser uma ilha. Ele tem outras, e eu acredito que vocês estejam trabalhando nisso, por isso que eu estou aqui, por isso o Hackathon, e por isso tantas coisas legais que eu vejo o Ministério Público fazer. Existem outras várias instituições que podem contribuir com a transformação do Ministério Público, e o Ministério Público pode contribuir para a transformação da cidade, do Estado, do país, etc. Então, acho que aí tem uma outra grande lição, que é não se fechar nas nossas organizações e, de alguma forma, exercitar essa atitude, esse comportamento, essa visão de cooperação e de colaboração. A palavra-chave é essa. Depois que eu descobri que a diretoria de inovação poderia atuar em parceria com as 3 maiores universidades, que eu poderia não ver e deveria não ver os empresários como, digamos, inimigos, ao contrário, empresários que podem ajudar no desenvolvimento da cidade, e que eu consegui enxergar que a sociedade civil é fundamental para a execução desses projetos, tudo ficou muito mais fácil. Eu não tinha mais só um time, eu tinha um exército de pessoas que estavam trabalhando juntas. No Hackathon,
foi só a ideia que foi do poder público, o resto foi todo executado pelo Tecnopuc, pelo Agibank, pelo Sebrae, né, pela Clash, por várias e várias pessoas que comungam do mesmo sonho, que é ter uma educação de qualidade, que é ter um ambiente regulatório propício para os empreendedores. Eu acho que o grande aprendizado às vezes a gente não tem o time ideal, mas muitas vezes o líder também não escuta o time, não extrai o que tem de melhor no time. Segundo, a gente não pode trabalhar fechado dentro de uma sala querendo transformar a nossa organização, porque a grande transformação acontece no ecossistema. É com o ecossistema que a gente vai transformar as nossas organizações. É nessa lógica de quádrupla hélice, no qual o poder público é uma das hélices, mas que tu tem as universidades, que tu tem a iniciativa privada, né, e que tu tem a sociedade civil que, né, com um bom projeto, vai vir junto contigo. Então, doutora, eu acredito que não tem receita de bolo, mas que esses são indicativos interessantes, sabe? Perfeito, obrigada, Paulo. É um trabalho de articulação, né? Permanente, porque não adianta só criar a conexão interinstitucional, mas alimentá-la e mantê-la. Nós participamos, eventualmente, sempre que possível, né, dos encontros do Pacto Alegre, estamos, assim, realmente testemunhando que vem impactando socialmente, né, a nossa cidade, e acredito que em muito pouco tempo todos os gaúchos perceberão, né, e por isso também estás aqui, porque é um dos mentores, né, dessa ideia. Obrigada. Ju. Paulo, tu expôs brilhantemente, né, todos os aspectos, né, de uma organização, desse processo de transformação numa organização tradicional, uma organização inovadora, né, falando do propósito, da ideia de como se pode fazer isso, né, o que está acontecendo ali fora que vai nos impactar, pensando especialmente no contexto do Ministério Público, né, tanto judicial como extrajudicial, que oportunidades que tu percebe que tem ali fora, que tu entende que o sistema de justiça e o próprio Ministério Público poderiam aproveitar melhor? Juliana, eu vejo que existem inúmeras oportunidades, né, para as organizações que trabalham nesse tripé jurídico, né, do Ministério Público, do Judiciário e dos advogados em de fato, buscar uma transformação. Eu vejo um movimento muito grande de startups na área judicial, na área jurídica, né, de transformação digital, de redução de complexidade, de prazo, de análise dos processos, né, muitas questões assim ferramentais, né? Eu acho que há pouco tempo atrás teve no Instituto Caldeira um hackathon ligado exatamente com essa parte legal, né? Que foi realizado lá pelo pessoal da Slap Law e outros movimentos que vêm acontecendo. Tem um movimento de nível nacional da ABL, se não me engano, eu estou um pouco afastado da área jurídica, mas que tinha lá um grande movimento, tem um grande movimento de lawtechs querendo, de alguma forma, contribuir com essa transformação desse ambiente judicial, jurídico, que tem uma demanda gigantesca, né, que tem uma série de complexidades e de dores e de problemas para todas as partes. E eu acredito, Juliana, que tem aí uma grande oportunidade de transformar o judiciário num grande campo de testes de soluções inovadoras. E aí esse grande campo de testes, ele acaba sendo muito bom para o setor público, jurídico, porque tu trazendo empresas como startups, né, empresas de base tecnológica, empresas inovadoras, de alguma forma, tu vai contribuir com uma mudança de modelo mental, né, da própria organização, que é enorme, que é complexa, tu vai, de alguma forma, fomentar o empreendedorismo nessa área, porque 90% das startups morrem porque não tem campo de teste, né? Eu vou dar um exemplo do que a gente fez em Porto Alegre e do que eu venho incentivando as prefeituras do interior a fazer. A gente criou uma lei de inovação, né? E nessa lei de inovação, depois na regulamentação dela, através de decreto, a gente regulamentou as provas de conceito, as POCs. Né? E o que a gente vem fazendo? A gente faz um diagnóstico de quais são os principais problemas da prefeitura,
do ponto de vista burocrático, etc. E a gente lança para o mercado o desafio. Olha, eu preciso de soluções que me ajudem a digitalizar os processos. Eu preciso de soluções que me ajudem a fazer a gestão de quanto tempo esse processo demora aqui dentro. Eu preciso de soluções que me ajudem a incentivar a conversa entre as partes. Sei lá, estou chutando aqui, tá? E o mercado vai te responder o que tem de disponível ou não. Tu faz um teste aí de 6 a 12 meses na organização e agora, com o advento da lei, do marco legal das startups e com a lei que propõe a transformação digital das grandes organizações, né, a lei do governo digital, tu tem possibilidade de contratar as soluções inovadoras que performaram, que deram certo. Então, eu diria que tem uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade muito interessante para esse tipo de movimento. Mas, assim, né, ele exige que a gente tome risco e que a gente se mobilize, porque tu vai ter que montar um time que não é só o time da TI, é um time que vai ter que ter um procurador junto, né, alguém especialista em tecnologia, alguém especialista em inovação, porque a todo momento é um risco, né? Vocês trabalham com muitos dados, com uma série de questões, e que é super importante, né, a gente testar, mas ter a consciência de que não é algo simples, porém que vale muito a pena. Eu tenho mais uma perguntinha só. Essa questão da centralidade do usuário, né? O Ministério Público ele tem adotado uma estratégia de resolver os conflitos numa esfera extrajudicial ou de mediação de conflitos, né? E geralmente o que? O MP ele é chamado para resolver grandes conflitos, né, da sociedade, grandes situações, seja no meio ambiente, às vezes no consumidor, na infância e juventude. E como tu percebe, assim, talvez a mudança, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de tecnologia, mas na mudança de métodos e de instrumentos de trabalho, né, para os promotores e procuradores e suas equipes, para usar esses métodos, né, que tu falou bastante, os métodos ágeis, na resolução desses conflitos, né, trazendo o usuário, né, na solução, ou os diversos entes envolvidos, e usar novas metodologias para tratar esses conflitos sociais. Eu gosto muito, Juliana, de trabalhar com ferramentas que me permitam o desenho de personas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? A gente se acostumou nas organizações públicas a afirmar a nossa visão sobre os problemas. E a nossa visão ela é muito subjetiva e particular. A gente vive uma realidade muito diferente, por exemplo, de uma realidade de uma comunidade no qual está acontecendo algum problema que o Ministério Público tem que intervir. A gente vive uma realidade muito diferente, sei lá, de uma situação de abuso ou algo do tipo. Né? Então, o que eu venho, de alguma forma, buscando implementar nas prefeituras, quando a gente trabalha o usuário, é o desenho da persona desse usuário, de fato aprofundar em quais as dores de fato esse usuário tem. Né? Então, estou falando assim um exemplo lá da Secretaria de Inovação e Tecnologia de Gravataí, no qual eu ajudo a desenvolver a estratégia de inovação. A gente quer fomentar o surgimento de novos negócios lá. Mas não tem como tu fomentar o surgimento de novos negócios sem entender quais são os negócios atuais e sem conversar com os possíveis empreendedores e entender quais são as limitações deles, por exemplo. Quais são as dores que eles têm. Então, lá a gente foi a campo para entender de fato essa dor, e ir a campo é importante. Pesquisar diretamente nas dores de cada um é importante. E nesses casos em que, e eu acho muito importante a gente buscar sempre a resolução numa esfera extrajudicial antes do processo, né? Nesses casos, eu acho que a gente pode, inclusive, implementar a ciência de dados para analisar o quanto isso está sendo efetivo ou não e quando que isso consegue se tangibilizar e o porquê que se tangibiliza. Né?
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existem ferramentas que me permitem ir mais a fundo e desenhar essas personas, e eu tenho certeza que muitas delas se repetem nas questões que envolvem o Ministério Público, como é nas secretarias de Educação, de Inovação e etc., né? Eu diria que utilizar ferramentas que envolvem métodos ágeis, elas são importantes para tu poder ter um acompanhamento disso e tu poder ter um time que trabalhe numa lógica de fato encarar isso como um projeto, né? Então, os métodos ágeis eles são muito utilizados para todo o time estar na mesma página e a gente tomar decisões e caminhar numa velocidade acima do habitual em razão de uma metodologia que é colocada e de metas que são impostas a nós mesmos. E eu diria que trazer uma análise aprofundada de dados, de quantas conciliações foram conseguidas, de por que isso tudo aconteceu e analisar bem o problema do ponto de vista também desse monitoramento e avaliação seria fundamental. Então, eu acho que tu está no caminho correto, as ferramentas existem várias disponíveis, provavelmente outros órgãos judiciais utilizem ferramentas e para isso é importante fazer o benchmarking, analisar quais iniciativas inovadoras estão ocorrendo, e às vezes é engraçado porque existem iniciativas inovadoras que não necessariamente estão acontecendo na área jurídica, estão acontecendo numa outra esfera, mas que podem muito bem casar com o nosso dilema e com o nosso problema no setor jurídico. Então, quando for fazer o benchmarking, fazer um benchmarking mais ampliado. E quantas coisas na minha vida eu consegui adaptar, que aconteciam em empresas, que aconteciam em outras organizações, e que encaixaram como uma luva na prefeitura. Então, eu acho que a utilização dessas ferramentas, de tentar entender a dor do outro, se colocar no lugar do outro, tentar enxergar esses passos, pode facilitar muito numa questão de conciliação, de mediação, né? E da mesma forma que acompanhar o resultado dessa metodologia é fundamental para poder corrigir acertos e erros, poder potencializar os acertos e corrigir os erros. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Carlos Brum, né, para ti, sobre os OKRs, né? Paulo, como vês a parte de relações humanas entre líder e colaborador na hora de estabelecer e perseguir metas com OKRs? Explica também, Paulo, um pouquinho o que é essa metodologia, porque nem todos conhecem, né? Então, de uma forma bem resumida, o que são os OKRs e responder a pergunta do Carlos. Eu vou compartilhar depois um vídeo contigo, Juliana, ali no grupo, e o grupo pode depois compartilhar para os demais, que é um TED que fala sobre OKRs, né, ou OKRs. Tá? Ele fala com muita clareza e propriedade, mas a grande mensagem é que a gente tem que desenvolver, de alguma forma, implementar objetivos estratégicos e desenhar quais os resultados-chave que eu quero alcançar com esses objetivos estratégicos. Mas isso tudo é muito mais dinâmico do que aquele planejamento estratégico que a administração da década de 90 nos ensinou a desenvolver. Então, a pergunta do Carlos é muito importante e ela vai direto no problema e na solução. O planejamento estratégico antigo, né, que tinha lá, desenvolvia quais eram os planejamentos, os teus objetivos para daqui 10, 5, 3 anos, eles eram desenvolvidos muitas vezes pelo líder e impostos para que os colaboradores executassem aquele planejamento. Boa parte deles não saiu do papel, ou boa parte deles servia para o líder só amenizar a culpa dele e colocar numa gaveta para depois dizer que ele tinha planejado alguma coisa. Com os OKRs, a realidade é diferente. Quando tu constrói os objetivos, tu valida com os teus colaboradores se o objetivo mesmo é esse ou não. E o trabalho já é de uma cocriação no momento que tu define quais são os resultados-chave e quais são as metas que tu vai seguir. Né? Então, respondendo ao Carlos, o líder que trabalha nessa metodologia tem que entender que essa metodologia ela é mais horizontal do que hierárquica. Né? E, óbvio, o líder tem aí digamos, uma prerrogativa
bancar certas coisas, porque afinal de contas ele é o líder e vai recair sobre ele algumas responsabilidades, mas nessa metodologia, que é definir um objetivo, definir resultados-chave e trimestralmente, né, tu priorizar OKRs e focar em quais resultados tu quer que aconteça e monitorar isso constantemente com reuniões semanais, que é o indicado pela metodologia, reuniões semanais de 90 minutos, muito objetivas, etc., tu vais perceber, Carlos, que a distância entre o líder e o colaborador reduzem drasticamente. O campo de visão passa a ser o mesmo, porque temos um mesmo objetivo, estamos caminhando numa mesma direção, e o líder passa a ocupar um papel que sempre deveria ter sido do líder, que não é de mandar, é de facilitar o trabalho do colaborador. Então, a minha esposa brinca que eu sou o louco dos OKRs, né? Eu tenho OKRs, inclusive, para a minha vida pessoal, né? Então, eu tenho um OKR lá, por exemplo, que o objetivo é ter mais tempo qualitativo com meu filho Pedro, de 4 anos. E eu coloco lá resultados esperados, é que eu tenha por dia, no mínimo, 2 horas sem celular, sem WhatsApp com o Pedro, que eu tenha participação nos momentos importantes da vida dele, que eu não fique só pensando em trabalho, que eu tenha lá um percentual de tempo da minha vida em que eu esteja só com ele, que eu possa fazer atividades de lazer e viajar com ele. Eu estou dando um exemplo grosseiro, mas do quanto o OKR é importante para a tua vida. E aí eu vou monitorando de 3 em 3 meses, se de fato eu estou conseguindo fazer isso com meu filho. Hoje, por exemplo, eu estou indo a Flores da Cunha, amanhã a Carlos Barbosa. Hoje eu não vou poder ficar com ele. Então já estou marcando um xizinho ali, que hoje foi um dia atípico, que depois eu vou ter que compensar no final de semana, ficando mais tempo com ele. Para a nossa organização, no momento que tu define que tu vai fazer uma transformação digital do Ministério Público, por exemplo, e tu vai colocar como resultados-chave teste de, no mínimo, 3 soluções inovadoras. Tu vai colocar como resultado-chave constituir um grupo, uma equipe de trabalho que vai ficar responsável pela transformação digital. Tu vai chegar para o teu líder e vai dizer, pô, será que essa equipe já não existe? Será que isso é um resultado mesmo que a gente tem que buscar? A Juliana já está tocando isso, quem sabe a gente conversa com a Juliana, define, refina esse resultado junto com o teu líder. E de 3 em 3 meses tu vai ver junto com o teu líder quem avançou e quem não avançou. Então eu vejo que nessa metodologia as hierarquias começam a quebrar um pouco e a gente começa a trabalhar de fato no que realmente importa. Ótimo, Paulo. Doutora Caroline, gostaria de fazer mais uma pergunta antes da gente finalizar? Não, na verdade, eu gostaria de fazer um convite que o Paulo, né, esteja sempre perto de nós para nos auxiliar aí com suas luzes, seus exemplos, né, e o seu conhecimento acerca de toda essa transformação que nós estamos realmente vivenciando e a forma de pensar mesmo, como eu dizia no começo, né, aquilo que seria o futuro hoje já é o presente, nós temos que buscar este trabalho compartilhado nessa cocriação de iniciativas, de soluções, assim como vem ocorrendo, e nós percebemos que o timing, né, certas vezes, em razão da natureza das instituições, nas instituições privadas é um, né, nas instituições públicas o tempo é outro para a execução das inovações, enfim, que usam ou não usam tecnologia. A gente conversa muito aqui dentro do Ministério Público, a Juliana sabe disso. Nem tudo que é inovação depende de tecnologia, muito mais de fluxos, né? Muito mais de um olhar diferente para situações antigas, de como resolvê-las. Então, Paulo, só agradecer mais uma vez a tua exposição, as tuas colocações, e, como eu disse antes, deixar aqui a porta aberta e também pedir, né, que compartilhe conosco, sempre que possível, convites para eventos, para hackathons, para atividades, não só do Pacto Alegre, que eu sei que ainda também participas lá de alguma forma, né, para que nós possamos juntos crescer aqui no estado do Rio Grande do Sul, dentro, né, desta cultura de transformação digital, de inovação, que já é o nosso presente.
Muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade e pela participação. Obrigada, Juliana. Obrigada, Marta, e a todos. Bom, Paulo, estamos aqui, né, refletindo. Não tem como a gente não ouvir uma exposição dessa e sim ficar fazendo reflexões, principalmente para nós, que somos eu, a Caroline e a Juliana, que estamos em atividade típica, né, de estratégia de novas maneiras de pensar. Eu aqui com a educação, a Caroline responsável pela estratégia, a Juliana com o laboratório de inovação e tecnologia. Então, eu pediria que tu fizesse uma última exposição com relação a quais foram os ganhos e perdas com a questão do trabalho remoto. Como organizar as equipes nesse momento? Eu aqui pensando, nós temos um convite para fazer até para a Juliana na próxima vez, porque a gente tem feito os palestrantes presenciais, né? Porque às vezes eu acho que a gente perde um pouquinho, isso que a gente criou salas de apoio, né, Carol? Para poder fazer aqui antes uma recepção, e vamos te convidar agora, quando a gente sair, para uma sala de apoio final também, para fazer as questões internas aqui nossas com vocês. E depois que tu responder, já peço que tu faça suas considerações finais. Ótimo, doutor. Acho que a provocação ela é super válida, né? E eu vejo e percebo mais ganhos do que perdas nessa questão do trabalho em casa, né? E eu queria começar a falar sobre isso com uma reportagem, né, que eu li há pouco tempo, do dono da XP, né, que é o fundador da XP, que é o Guilherme Benchimol, é um dos caras aí supervisionários no mercado das finanças, que ele trouxe a seguinte reflexão sobre o trabalho remoto e sobre o trabalho híbrido, né? E eu acho que isso é importante para a gente levar em consideração. Ele disse o seguinte: durante muito tempo eu me senti culpado, porque durante muito tempo eu obriguei as pessoas a morarem em São Paulo e terem de enfrentar 3 horas, 4 horas de deslocamento dentro de ônibus, dentro de trem, de carro. Eu mesmo perdia 2 horas do meu dia até chegar à Avenida Paulista. Teve que estourar uma pandemia para eu enxergar o valor do trabalho remoto e do home office na minha vida, para poder liberar para os meus colaboradores isso. Então, aumentou, segundo ele, muito a performance dele, porque o que ele fazia? Ele se refugiou no sítio dele, né, com os filhos. Ele tem 2 ou 3 filhos, se não me engano. E aí ele diz o seguinte, ele relata um dia que ele estava numa reunião super estressante, e o mercado financeiro é assim, né, ainda mais numa época de pandemia, que ele estava numa reunião super estressante, super estressado e tal, e aí acabaram a reunião sem a solução do problema. E ele saiu da reunião, foi brincar com os filhos na piscina um pouco para poder arejar. Enquanto ele brincava com os filhos, veio a solução, 2 soluções possíveis. E ele foi para a reunião e uma das soluções foi implementada e teve um grande ganho do ponto de vista da XP. E que depois desse processo ter acontecido com ele tomou a decisão de que ele vai trabalhar 2 dias da sede da XP. Eles estão entregando 2 andares na Avenida Paulista e estão construindo uma sede que vai ser quase uma sede de lazer, uma sede campestre, que ele chama. Vai ter piscina para os funcionários nadarem, vai ter uma série de outras possibilidades, e que ele caiu na real de que às 8 horas, às 12 horas, às 17 horas que ele exigia dos funcionários era algo completamente irracional, e que o ser humano ele rende mesmo em torno de 4 a 6 horas. As outras horas ele está ali enrolando, porque ele não sabe mais o que fazer, ele já fez o trabalho dele, enrolando no bom sentido. Não estou dizendo que ele está roubando tempo, ao contrário, ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele podia agora, por exemplo, estar brincando com o filho dele na casa dele. Ele podia, só que a gente ainda vive uma realidade de comando e controle
que vai demorar muito tempo para a gente soltar. Mas eu acredito que o home office tenha vindo para a gente repensar esses modelos de liderança e focar no que realmente importa, que é performance, que é felicidade no trabalho, que é engajamento, que é tu trabalhar com tesão, com brilho no olho. E aí ele fala, né, o Benchimol fala, poxa, eu queria pedir desculpa para todos que eu escravizei durante um tempo e que a partir de agora só vai estar na XP quem tem brilho no olho, quem tem condições de fazer a autogestão do tempo, que também é importante, e quem está disposto a executar um ofício, ser feliz e fazer com que a organização performe. Então, trazendo esse exemplo dele, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito que a gente tenha que buscar, sem romantismo, sem acreditar que isso é fácil, porque não é, a gente buscar o que o Domênico De Masi lá atrás falava sobre os momentos de ócio criativo, né? Sobre os momentos de tu poder ter na tua casa momentos em que tu consiga ter esse equilíbrio entre trabalho e lazer, né? Por que a gente não pode ter isso? É um crime? Não é. A gente tem que estar trabalhando sofrendo, pelo contrário, a gente tem que estar trabalhando e curtindo. É assim que surgem as soluções inovadoras, a grande transformação, né? Então, acho que, respondendo à tua pergunta, eu vejo mais ganhos do que perdas. Mas o que eu percebi ali durante o período de pandemia, principalmente, é que o home office se tornou mais office do que home. E que estava todo mundo enlouquecido, trabalhando e não vivendo. Reunião, como se fosse melhorar a performance através de reuniões. Eu cheguei, na época da prefeitura, a fazer 12 reuniões num dia, eu estava com uma dor de cabeça absurda, meu filho de 4 anos gritando dentro de casa, um monte de coisa acontecendo. Eu acho que assim, a gente está aprendendo a lidar com isso. E isso tem um quê também de uma autoanálise, de uma autogestão de tempo. As pessoas vão ter que também se policiar, porque é muito fácil tu perder o foco com todas as coisas que tem hoje em dia para tu fazer, e aí tu deixar de trabalhar, né? Então, assim, eu vejo como muito benéfico. Acho que o modelo híbrido, o modelo misto, é o melhor dos modelos. Eu acho que não tem que ser só digital e nem só analógico, mas eu tenho uma consciência de que isso é o que eu acho. Existem algumas organizações que provavelmente o nível de consciência coletiva não esteja pronto para um home office. Então, não tem receita de bolo, mas, na minha opinião, foi muito benéfico e a gente tem aí, se quiser refletir sobre esse tema, muitos insumos para, de fato, comprovar que a performance de muitas pessoas, e a minha mesmo, melhorou absurdamente com esse modelo de trabalho. Excelente essa reflexão final, né? O setor público está regulamentando, já vinha regulamentando antes da pandemia. No Ministério Público nós já tínhamos um projeto piloto de trabalho remoto, né? Porque tem áreas muito afins, muito típicas, que é principalmente os trabalhos de pareceristas jurídicos, esse trabalho jurídico que comporta muito, né? A questão da medição da tarefa, e o que tu diz, o restante das áreas vão ter que trabalhar, né, Carol, vamos aos poucos construindo, né, Juliana, uma cultura da autodeterminação, que aí eu acho que, puxo a brasa aqui, Carol, para o meu assado, eu acho que a educação é um desafio para os educadores, para os responsáveis pela educação corporativa, trazer essa importância das capacitações, das participações, né, em eventos, do sair da caixa, do construir uma mentalidade que nem sempre tu precisa estar sendo determinado o que fazer, que é um hábito do serviço público, manda fazer e eu cumpro. Né? Então, nós estamos construindo aqui
com o auxílio da Juliana e sob o comando da Carol, uma cultura dos projetos ágeis, da participação. Aqui nós estamos iniciando aqui no CEAF uma participação sempre, né, entre as equipes. Venha toda a equipe aqui. Essa semana, na sexta, nós tivemos do eleitoral, veio o assessor, o Jônio, veio o colega e veio o TRE. Então, é parceria entre instituições, parcerias entre equipes. Aqui o caso típico da Carol e da Caroline, eu que eu chamo de Carol, e da Juliana. Mas, como tu diz, essa mudança de cultura num lugar onde há estabilidade é um desafio às chefias, né? O construir com as equipes esses novos desafios. Juliana, palavras finais, e daí deixo para a Carol encerrar. Eu já deixo aqui a minha palavra final só para o convite para o evento de amanhã. Bom, só gostaria de agradecer ao Paulo pelas palavras, né, pelas provocações, né? Eu acho que a gente está tentando trazer algumas coisas assim que estão acontecendo no ambiente, trazer provocações para a instituição, para que a gente possa refletir, né? E convidar todos, né? Todo mês a gente vai ter um Lab Talks, a gente vai continuar falando de inovação em governo no mês que vem, com o pessoal da UIGov, que está vindo aí em maio, se eu não me engano, dia 12 de maio, e passar para a doutora Carol finalizar o nosso evento. Mais uma vez, reitero aqui, né, o agradecimento muito especial ao CEAF, a doutora Marta, que tão eficientemente vem conduzindo, né, essa nossa equipe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e trazendo a todos encontros como esse, tão ricos, né, e que nos promovem a inserção numa cultura realmente transformadora e que impacta socialmente, como o Paulo demonstrou aqui, né? Obrigada, Paulo, mais uma vez a ti, tá, pela tua disponibilidade e por estar conosco aqui hoje, todos aqui elogiando o teu trabalho no chat, a tua exposição, né, a tua fala muito clara e objetiva. Às vezes para nós é uma dificuldade também, dependendo, né, do nível de profundidade do palestrante, mas foste, além de tudo, extremamente didático. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. E a Juliana, né, que vem ali nos auxiliando diuturnamente a toda a instituição, não só a subdigestão, no seu trabalho também no Laboratório de Dados e Inovação do Ministério Público, pelo convite ao Paulo, né, que ela já conhecia, e nós também já tínhamos conhecimento dele, ela com mais profundidade, e nesse sentido, então, todos os nossos encontros aqui, para que nós possamos fazer uma imersão, né, doutora Marta, cada vez maior nessa nova cultura, então, desse trabalho eletrônico e da vida mais digital, mais analítica, mais por evidências, e para isso nós temos de ter conhecimento. Então, um grande abraço a todos, obrigada por estarem conosco até aqui e até mais. Obrigada. Tchau e paz, gente. Muito obrigada a todos os participantes, nossa subprocuradora para assuntos da gestão estratégica, a Juliana aí, coordenadora do Lab, o Paulo Renato aí, que trouxe grandes reflexões, e eu convido todos vocês, porque falando em inovação, amanhã nós vamos lançar às 14 horas, Procurador-Geral e o nosso Centro de Apoio de Direitos Humanos vai lançar um aplicativo falando sobre as internações involuntárias, para que a gente possa misturar um pouquinho da nossa atribuição jurídica com esse aplicativo que hoje vai facilitar a comunicação dessas internações involuntárias. Aguardo vocês amanhã às 14 horas e vai ser, não aqui no CEAF, o evento é online e vai ser feito direto da sala de reuniões do Procurador-Geral. Aguardo vocês, até amanhã.